Bem-vindos a mais um programa do Cultura Ilimitada. Eu sou o Gabriel Levencunha. Miguel aqui. E neste programa vamos começar uma série de vídeos que é sobre conceitos, explicando algumas coisas que a gente fala em todos os vídeos. Daí é bom ter um vídeo central que a gente fala especificamente sobre essa coisa. Isso. Neste caso, nós vamos falar o que é cultura. Um assunto um tema nem um pouco complexo, Bem que a gente vai tentar abordar em 20 minutos. Então veja a nossa aventura depois da vinheta. Vai! Cultura Ilimitada. Voltamos à abertura. Nós temos um lema agora para o canal, né? Que é um canal sobre tudo. Porque tudo é cultura. Porque isso é uma visão que a gente teve, né? Na hora de montar o nome do canal, de escolher o que a gente ia falar, né? E daí a gente queria falar sobre tudo. Só que se tu tentar limitar de alguma forma o que a gente quer falar, né? É sobre cultura, porque se tu pegar um conceito bem geral assim, sobre cultura, é coisas feitas pelo ser humano, pelo homem, pela mulher, né? Pelas pessoas. Pela humanidade. Mas não só feita pelas pessoas, é algo feito por pessoas para pessoas. Para outras pessoas apreciar, ver, entendeu? Tanto questão de coisas de arte, coisas de jogos, tu pega o que mais. Tem até uma listinha aqui, ó, com a minha cola bonitinha. O que a gente pode dizer que é cultura? O conceito de cultura, Conceito de cultura. no latim, Já culture, no italiano, culturi. Pai Nascimento. Verdade. Vai meter essa. Ó, hábitos, comportamentos, regras, ou seja, coisas do cotidiano que as pessoas costumam fazer, o que costumam comer, o que costumam falar, ditados, exemplo aqui do nosso programa sobre mandar áudios, que é um costume atual, né, de enviar áudios. A gente falou sobre esse comportamento, esse hábito das pessoas. Cultura, pelo que eu vejo, é que assim, às vezes tu pega um determinado local, uma região, né, um país, e aí tu olha os hábitos daquelas pessoas. Sim. E aquilo tu pode dizer que é a cultura daquela região. Não porque é uma coisa erudita, é uma coisa inteligente, mas é porque houve uma construção histórica para ser feito aquelas coisas daquela maneira. Mas não precisa estar vivas, não precisa ser só a pessoa fazendo aquilo lá. Ela pode ter feito num objeto. Sim. Uma arte. Sim, ela pode ter feito uma arquitetura de uma casa. Por exemplo. Ela fotografa, é ótimo. Mas ela exemplifica um pensamento, um modo de viver de uma época, né? Então é a cultura daquela época que transcendeu o tempo e chegou até a gente. Sim. Outra coisa que a gente pode dizer que é cultura, além de jogos ou esportes, né? Eu não sou muito fã de esporte, na verdade eu acho que vai ser um pouco difícil, vai ser um tema pouco abordado aqui, apesar de que vai ter, temos a esportista, a Graziele. A guria veio há um mês e já tá assim. E provavelmente vai ter outros programas que vão falar alguma Com coisa. certeza, a gente, assim, tu não gosta de esporte, mas o canal é meu também. Então eu vou trazer time de futebol aqui e tu vai gostar deles. Meu problema particular é com futebol. Uhum. Né? Os outros esportes não sou chegado. Eu gosto, já assim, saindo um pouco do assunto, mas eu gosto de mostrar outros esportes que não sejam futebol, não porque eu não goste, mas é porque eu acredito que eles precisam de mais espaço. Entendeu? Tipo, futebol já todo mundo fala. Tá, né? Mas eu ainda vou fazer um programa falando do meu problema com futebol. E algum dia teremos esse programa. Né? O que a gente mais fala, filmes, séries, desenhos, basicamente arte visual, né? Arte audiovisual. E Recordar é Viver, a gente tem um episódio que é do ano passado já, né? Sim. Falando sobre animação, o que a gente acha. Eu ainda quero falar um pouquinho de cada animação pra pegar cada ponto, mas um basicão de animação tá ali, né? A gente fala bastante sobre o geral de animações, né? Isso. Tem a questão de música, podcast, né? A gente teve um programa sobre música com o pessoal do Calabouço do Android. A gente falou muito mais de questão de shows e bandas do que música. Da infraestrutura da vida da banda, né? Não tanto sobre tons, tá ligado? Mas a gente ainda pretende fazer programas mais específicos de música, assim, de estilo de música, né? Eu sou mais do rock, né? Mas é uma coisa mais geral, né?
questão de conhecimento adquirido pelo povo, conhecimento científico, conhecimento religioso, conhecimento supersticioso. Sim, e até o conhecimento... Que a própria forma de encarar e registrar esse conhecimento é um traço cultural, né? Sim, e o conhecimento ele vem muito daquela coisa de estude, mas como tu vai estudar se não existe o material de estudo? Então Sim. o conhecimento vem muito da aplicação de certas experiências, tentativas, Sim. entende? E isso também é um traço muito cultural, sabe? Tipo, algo que agora, linkando um pouco, algo que hoje é considerado certo, tão certo que virou um tabu, sabe? Então é meio que a cultura tentando conflitar com o próprio método de tentar inovar as coisas que antigamente fez a cultura ser cultura, Sim. entende? Então é um leque bem grande, mas ao mesmo tempo parece que ele se conflita nele mesmo. Sim. Outra coisa que dá pra colocar como cultura, que daí entra mais numa questão mais intelectual, que é a questão de literatura, livros, né? Ou até numa literatura, entre aspas, mais baixa, que é quadrinhos, que não é considerado tão culto geralmente, né? Mas ainda é leitura. É uma forma de expressão diferente, né? Mas aqui no Brasil, eu não sei porque eu não vivo em outros países, mas aqui no Brasil a gente tem um fenômeno muito, muito ruim, que é a leitura obrigatória, né? Pros vestibulares. Porque é uma coisa que poderia ser legal, porque tu tem que ler obras nacionais, só que é muita coisa de Brasil, né? A gente teve 15 anos da criança e o adolescente para tentar incentivar uma leitura nacional, e não, a gente vai forçar o humano na fase mais rebelde da vida dele a ler um troço que provavelmente ele vai passar odiando. Temos que chamar um professor para falar mais sobre esse assunto. Abraço, Ney! Então, esse ponto aqui, vendo como um brasileiro, eu vejo que a gente trabalha muito mal ele, sabe? O aspecto da leitura para a população num todo. Sim. Um outro aspecto que eu coloquei aqui como cultura, idiomas, que até a gente falou sobre no programa de Japão, com a Lisiane, sobre questões do idioma, no caso não era japonês, mas tem o inglês, tem o idioma em si, a forma de falar, ele é um traço cultural, um pouco, né? Também é uma coisa de cultura. Sim, é muito Cara, se tem uma coisa que eu estudaria assim por puro prazer, não sei se um dia eu farei, mas é etimologia, cara. Porque é tão lindo tu saber a origem das palavras. Como é que pé de cortela, né? Como é que vê a origem das palavras? É, tá ligado? Eu acho tão legal tu saber, porque que nem, eu não sei se tu soube que aconteceu esse ano uma polêmica, que o cara, ele fez a polêmica por querer. Ele queria provar um ponto. Ele postou assim, quer ver que eu vou gerar uma treta falando que almoço significa servir ao almoço, que era uma palavra usada pelos escravos. Eu vi alguma coisa disso aí. Ele postou isso e depois excluiu, entendeu? Aí depois ele postou, gente, descobri que almoço é servir ao almoço. E o pessoal começou a aceitar como verdade. Nossa. E a galera começou, não, porque de hoje em dia eu não vou falar almoço, eu vou falar refeição, porque é bem mais politicamente correto. E aí, se tu estuda a porra da palavra, tu entende que não tem nada a ver. Então é uma coisa que assim, me atrai muito, porque tu vai puxando a corda, entendeu? Sim. E aí tu vai descobrindo cada vez mais porque tu fala do jeito que tu fala. É muito louco, assim. Nada como falar com convicção na internet. Também. Tá na internet é verdade. Ela postou, né? Mas o estudo das palavras eu acho muito legal. Mas, pergunta, Miguel, sabe responder, o que não é cultura? O que dá pra dizer que se tudo é cultura, como nosso lema, o que não seria cultura? Vamos ver se tu... Eu consegui elencar algumas coisas aqui, mas o que tu elencaria? Deixa eu ver. Tem um pouco? Eu acho que o que não seria cultura seria uma coisa mais natural, entende? Tipo... Que não é feita por ser humano, ou que até pode ser feita por ser humano, mas é meio que é só uma coisa funcional, de instinto. Entende? Sabe? Tipo, a natureza por si só, ela não é uma cultura, entende? Hábitos dos animais, ou hábitos geológicos, hábitos do universo, né? Astronomia, assim, o conhecimento humano, como ele lida com isso, como ele lida com os animais, como ele lida com a astronomia, ou conhecimentos de geologia, da natureza como um todo, isso é uma cultura, é como aquele povo registra e vê aquilo. Isso. Agora, aquilo em si não é cultura. Exato, eu acho que é um processo que ele é feito mais por uma soma de fatores do que algo realmente construído
com o tempo, aí sim então pode constituir como cultura. Por exemplo, uma tribo de chimpanzés, uma tribo de animais. É que chimpanzés já é uma coisa que já beira que é começar uma cultura ali. Tá, mas animais, tipo zebras, leões. Eu acredito que eles têm um enlace cultural de modos que foram sendo construídos com o tempo, tá? Agora... Mas são modus operandi? Não. Existe uma lógica para aquilo, entende? Sim. Agora, quando tu vai pra astronomia, né? Astrologia, era isso que eu não queria falar. Quando tu vai pra astronomia, que aí sim, os eventos eles ocorrem por uma cadeia de eventos, entende? Não existe por menor que seja, não existe um raciocínio ali, sabe? É só um evento que sucede ao outro. Aqui na Terra, geologia, é só um evento que sucede ao outro, sabe? Sim. A gente não tem uma construção pensante por trás disso, entende? Aí isso eu não vejo como cultura. Então daria até pra bom. Astrologia é maior, tipo, eu acho que se existe uma coisa que os humanos têm como cultura é a astrologia. Então, eu ia falar uma coisa tão bonita e me perdi aqui. Uma coisa que a gente pode voltar aqui, que a cultura, ela é... Peraí, cá. Uma coisa que a gente pode voltar no início, que a cultura inerentemente é algo pensado. Cultura só é criada por ser pensante. Sim. É só no momento que o ser humano ou qualquer animal, mesmo que de uma forma muito primitiva, Isso. cria algum tipo de pensamento minimamente inteligente ou simbólico, que é no caso nosso, né, que chegou assim, daí é cultura. Isso. Não, quando não tem simbolismo, quando não tem uma marca, não tem um pensante, não é cultura. Daí vira estudo, né? Daí vira aquela coisa, tipo, tu quer entender como o processo funciona. Sim. Que nem fazer um bolo. Fazer um bolo não é cultura. Mas é que tá... A culinária não é cultura? Sim, mas a culinária... Aí vai começar o que eu acho. Mas culinária é aquela... Estamos aqui pra internet. Pra cagar regra. No nosso canal, não deixa de ser mais um canal de achismos também. É que assim, quando tu vai fazer um bolo, quando tu vai fazer um sanduíche, ou quando, sei lá, tu vai fazer uma laminuta até, Tá. é um lance que é mais um passo a passo, entendeu? Não existe uma arte, não existe um porquê tu estar fazendo aquilo além do propósito de se alimentar. Você é a vergonha da profissão. Você é a vergonha da profissão. Agora, se tu pegar um chefe, ele tem todo um embasamento cultural pra fazer aquele prato. Eu concordo que de forma funcional é uma coisa só a função, porque ela tá fazendo pra comer. Isso. Mas a própria forma de fazer e o próprio alimento que tu escolhe e que tu prefere e teus costumes de comer, tudo isso acaba sendo cultural. Sendo cultural, claro. Tanto que se tu pegar um prato americano e um prato brasileiro, eles são diferentes porque as culturas são diferentes. Tipo, usar uma ferramenta pra fazer uma coisa não é cultura, mas a forma de usar essa ferramenta é cultura. Entendeu? Sim. Ou seja, basicamente a cultura vem necessariamente da interação. De tu colocar algo pensante nisso. Sim. Tipo, uma ferramenta por si só, ela transmite a cultura de tanto que o nosso primeiro registro... Encontra do passar a ferramenta, a gente consegue deduzir cultura. Isso, a partir disso. mas a cultura nela é uma cultura mais histórica, né? É uma cultura mais de como será que eles trabalhavam. Agora, se tu entrar numa máquina do tempo e ver como é que eles usavam aquelas ferramentas, aí tu entende a cultura do povo. Entende? Porque precisa necessariamente de um ser pensante interagindo com aquilo. Sim. Senão tu não consegue, senão tu vai começar no achismo. Né? Sim. E daí, nisso que tudo isso que a cultura acaba abrangendo meio que tudo que a gente quer falar. Exato. E hoje eu acho que, século XXI, o que é cultura para a população no geral? Aí eu te pergunto. O que é cultura? Geralmente, o pessoal costuma... A cultura associa como algo de um povo, inerente a um povo, a pessoas, não, a gente fez uma ampla de pensamento, mas seria o traço de um povo, seria costumes e hábitos e coisas local, daquele povo. Local tu pode dizer como desde um bairro até um continente, sabe? Uhum. Que estão acostumados. Os latinos são uma cultura, ou até a galera do bairro, da Vila Y, é uma cultura também. Sim, porque uma vez eu vi isso faz anos atrás, o cara reclamando, um produtor de show, né? Reclamando de um show da Madonna, que o pessoal, eles ganhavam Vale Cultura, que ganhavam metade de desconto, alguma coisa. Não, metade não era metade de desconto. Eles ganhavam alguma coisa. Aí o cara falando, aqui, a Shakira Madonna rebolando de calcinha cultura agora? Cara, entendeu?
é um entendimento errado de cultura. Parece que cultura tem que ser necessariamente algo Erudito. culto. Não é nem culto, Pomposo. Não é erudito nem culto, é intelectual. Parece que cultura tem que ser literatura. Tem que ser tipo, sabe, essas coisas. Filme cabeça. Tem literatura que é putaria também, sabe? Sim. Tipo, ou mesmo dança, todo aspecto cultural de qualquer povo, tu vai ter a parte que seria a alta cultura, até um termo que se usa, a alta cultura, que é a coisa mais intelectual, sei lá, um Shakespeare. Chutar, Shakespeare seria a alta cultura literária. Acho que não, porque o Shakespeare ele fazia Na peças. época, não. Né, na época Hoje não. não, Hoje seria. Na época ele não, ele era bobão, né? É, ele era bom. Mas tem essa distinção, a alta O Shakespeare era um roteirista de novela. tem essa distinção, a alta cultura, que é feita de uma forma mais rebuscada para pessoas que são mais estudadas, têm mais estudo e tal, entendem mais, né, coisas mais complexas. E a cultura do povão, que ela vai ser mais simplificada, mais simples, mais direta ao ponto, mais crua, né? Só que isso não define qualidade. Não. Esse é o problema. A questão é que nem um vale cultural para o show de uma pessoa que dança funk, que só rebola e tem uma letra super simples, ainda é cultura, igual ao cantor de ópera. Só que é uma cultura mais simples, mas é cultura. Sim. Mas e quando a cultura afasta? Como assim? Tipo, tu pega um cara que... Só um segundo. Tá contando o tempo? Não. Quanto é que deu até agora? Quanto é que deu até agora? 16 minutos. 16. Vamos Tá. pedir o like? Vamos pedir o like. Depois mais eu 10 edito minutos. essa parte. Mais uns 10 minutos depois. Tá. Bom, puxa aí. Tá, peraí. Mas sabe uma coisa que também ajuda muito a cultura? O like que você pode dar nesse vídeo. Gente, dá o like aí, compartilha e comenta o que pra você é cultura. Beleza? Isso ajuda muito o canal. Beleza. Marco, 10 minutos de serviço. A partir de agora. O que eu ia falar? Tá. Quando a cultura, ela... O vinheteiro, por exemplo, o Lorde Vinheteiro, ele fala que funk é cocô, funk é uma merda, sabe? Ele é um polêmico. Né? Ele é um cara que... E assim, E eu adorava os vídeos dele. cada O um... vídeo de piano dele eu acho muito bom. Eu Não, botava não. pra escutar, ficava uma hora, eu botava tipo de fundo assim. Não só ele, eu botava pessoas tocando piano, sempre gostei. Ele é um pianista, assim, fora do comum. Não, deve ser, eu não sei. Eu vi uns vídeos mais antigos, ele com 16 anos, assim, ele já... O pessoal já dizia, não, esse cara é fora da curva. O que prova que pessoas com foda pra caralho numa coisa não quer dizer que já seja... Exato. Bom, assim, eu tenho muitas, eu vou falar de novo pra ficar bem claro, eu tenho muitas ressalvas ao funk. Muitas! Muito! Só que assim, um ponto é que ele se tornou uma voz... Vai soar preconceituoso pra caralho, mas ele se tornou uma voz da favela, das comunidades mais carentes, sabe? E se tornou, querendo Sim. ou não. O que é o problema? É que o funk por si só, o funk ele não pega uma metralhadora e mata alguém, sabe? Sim. O que acontece é que essa cultura estimulada, ela acaba se tornando muito violenta. E a gente tem toda aquela coisa que acontece também no rock, gente, acontece no pop, que é a gente lavando dinheiro de tráfico, que é a gente... É que isso tem tudo, né? conseguindo poder. Aí o Didi lá, né, tinha um monte de gente no bolso, tá ligado? E é pop! O Rock in Rio também tem um monte desses... Pega festival de rock também tem esse lavar dinheiro. Então... Tipo assim, não é só dizer, não, porque o funk é uma merda, porque ele estimula o crime. Cara, quase tudo da casta artística também tem esses rolos, então para de ser tão ingênuo. Pra mim, as minhas ressalvas é com funk proibidão, que eu acho, quando a música é muito pornográfica, ela é super exagerada. Você vê que isso é uma pessoa assim, o funk proibidão não é necessariamente pornográfico? Não, tem uns que são só violentos, que é Não, mas tipo... eu vi uma vez um cara que como é que chama? Estudioso de funk, o cara tipo, era formado em música, né? Ele era da favela, ele era formado em música, daí ele tinha um apreço por funk, né? Ele foi falar sobre funk nisso. E ele fez doutorado, enfim, estudou pra caralho tempo. E ele não foi a opinião dele, ele foi falar uma coisa mais conceitual, sabe? Que funk proibidão, ele tem mais a ver com coisas ilegais. Com exemplo, Exato. um cara que é criminoso, falar na letra os crimes que ele faz, que ele comete, essas coisas mais nesse tipo. Sim.
falar palavrão não quer dizer que é proibidão. Não é palavrão. Só que é muito... Eu achava isso. Eu falo, o funk que fala um monte de palavrão explícito na cara, esse é o proibidão. Não, pra mim, funk proibidão, ele descreve o ato sexual, tá ligado? Não, mas é que tá isso, não é o proibidão. E ele... Pelo menos foi o que o cara explicou. Não, então, é proibido, tu não pode expor tanto esse tipo de coisa, é atentado ao pudor. Seria, no caso? Sim, cara, tu não pode fazer isso. E outra coisa é incentivar a violência, que é quando eles falam que vão matar policial, Sim. vai dar morte, blá. Estupro. Estupro. Fala isso pra mim, esse pouquinho. Aí, eu tenho muitas ressalvas disso. Eu vou dizer, olha só, gente, favela venceu. Não tá ligado, eu não sou esse tipo de gente. Só que o ponto é que o funk... Sabe o que ela falou na entrevista, né? Quem? A MC Pipoquinha. Eu sei que ela falou dos professores. Não, ela falou sobre estupro. Ela falou que estupro não existe. É sexo surpresa. Meu Deus. Ela falou uma coisa dessa em podcast. Que merda. Tá, mas o ponto é que eu entendo que o funk ele também virou um cenário cultural. Porque se tu voltar lá pros anos 96, 98, o funk do Silva era uma música super tranquila, tá ligado? Mas o Claudinho Bochecha era funk também. Claudinho Bochecha era funk. Ou até pega o funk mais anos 2000 e pouco. Lacraia. Não, um que eu gosto, que é o MC Marcinho. Uhum. Ele é um funk todo amoroso, todo... Sim. A gente até tem um corte veloso. falando isso. É, e daí o que acontece? Só que uma coisa eu já vi muito... Tem um programa que eu escuto que os caras falam muito que o funk hoje em dia ele tem uma vibe que o rock já teve. De rebelde. De transgredir. Que o rock começou a ser careta cada vez mais. Tem muita gente careta no rock hoje em dia, um velho careta, sei lá, retrógrado, que é conservador, né? E enquanto o funk é o que tá transgredindo, é o que tá... O Elvis era considerado mega sexual, outras bandas de rock que se vestiam, faziam, aconteciam. Aquilo era, né, até sexual, era uma coisa proibida, era uma coisa... O rock falava de drogas, falava de coisas que hoje em dia o rock tá careta. Ele fala muito de amor, muito de outras coisas. E essa parte, o funk é o que tá falando essas coisas, tá ligado? Sim. E daí os roqueiros estão xingando o funk, que estão fazendo o que o rock fazia. É que a gente tem muita ideia do baile funk, tá ligado? Que é muitas mulheres, algumas crianças de menor, rola muito assédio, quando não... como a MC Pipoquinha fala, sexo surpresa. Mas eu acho que esse Então, tipo de coisa rola em tudo, tá ligado? Qualquer ambiente. É que como o funk ele tem esse galão de incentivo, que é o crime organizado, e isso é um fato. É que ele é uma música que rola muito em lugares onde tem essa galera. Então a gente vê isso super exposto ali, entendeu? Só que assim, o que eu quero dizer é que quando alguém pega e levanta a bandeira, olha, o funk tem que acabar, esse cara tá sendo um idiota, tá ligado? Ele tá generalizando tudo. Porque ele tá pegando toda a história das pessoas que, tipo, usam isso como uma válvula de escape e jogando no lixo. Sim. Eu acho que, claro, 90% do funk é uma bosta, deveria ser jogado no lixo. Eu acho, tá ligado? Só que assim... Tem direito de achar. Exato. Tem direito de não gostar. Só que tu generalizar e achar que, tipo, todo mundo lá canta com uma K no braço é um puta de um preconceito. Sim. Sabe? Então, a cultura, eu acredito que tem uma hora que ela faz um U, e aí um extremo criou um abismo do outro. E tu pega aqui, pra ficar um pouco só de funk, vamos pegar outros exemplos também. Considerado também que, acho que hoje em dia mudou muito, mas sei lá, tu pega uns 10 anos atrás, quadrinhos. Quadrinhos era muito como baixa cultura, ou cultura menor, assim, do povão, sabe? Não era visto como uma coisa, literatura, entendeu? Era muito difícil tu ver, hoje em dia é mais comum, mas sabe, tu ver obras de quadrinhos como literatura, sendo bem vistas, né? Tipo, era sempre algo menor, algo do povo, algo, tem imagem, tipo, nem pra criança, livro com gravura. Tu pega 90% dos filmes dos anos 80 pra trás, cara, quadrinho ou era uma criança ou era um adulto com problemas mentais. É uma forma, como é que tu queria ilustrava que um adulto tinha problemas mentais? Bota ele dentro da história em quadrinho. Ou era um adulto fracassado, era aquele cara fracassado que não fazia nada e tal. Sim. Aí depois, quando... Era a visão do nerd, né? A visão do nerd, culturalmente, o nerd era visto como esse ser que sofria bullying. Daí depois que tu cresceu um pouquinho e a tecnologia avançou um pouco, era o cara que jogava videogame. Sim. Tanto que eu acho que é no Alves Esquilos 2, o cara que vai cuidar dos esquilos quando o pai deles vai viajar, é um cara que tá jogando Xbox, tá ligado? Sim. Então sempre teve essa cultura de tipo, isto é pra esta idade. Isso é cultura, isto não é cultura. Isso é cultura infantil, idiota, besta, menor. Isso é uma cultura
maior, de verdade. É. Cultura de verdade. Aquela Isso é aquela história, palavra. isso é brincadeira, tá Isso é ligado? brincadeira. Então, eu acredito que quando a gente fala de cultura, a gente primeiro tem que tirar esses óculos Preconceituosos. preconceituosos ou elitistas, né? Elitistas. Porque é um lance... Que no fim é meio que junto, né? Porque o elitismo junto com o preconceito. É que o elitismo ele não é só financeiro, né? Não é só Sim. monetário. É aquela coisa tipo, eu sou uma pessoa superior que você. Superior, é. Entendeu? Essa é a superioridade. E aí eu vou entender o que é certo e errado, sabe? Que nem a gente tinha, sei lá, até 20 anos atrás. Não, homem tem que saber mexer em carro. É. Ai de ti que não saiba mexer no carro. Sim. Entende? Enquanto outras coisas, por exemplo, deixa eu pensar uma coisa bem idiota. Um cara saber cozinhar, sabe? Sim. Era estranho. Sim. E enquanto um cara que, sei lá, sabia trocar uma tomada ou mexer na tubulação de eletricidade era o homem alfa. Sim. Agora me responde, quantas vezes tu tem que comer no dia? Né? Cozinhar é uma coisa importante que né, não é uma coisa muito ensinada. E a gente tem essa cultura mais fálica que... Patriarcal, né? É a famosa cultura do patriarcado. Lacração! Existe, isso aí. E aí que mostra que os homens não precisavam saber nenhum Porque dote partiu do culinário. princípio, culturalmente, que ele ia ter uma mulher pra fazer pra ele. Sim, e normalmente tinha. Sim. Então, é um ponto onde tu vê o quanto as nossas características constroem a nossa cultura, sabe? E quanto isso às vezes é quebrado. Quebrado acho que é uma palavra forte. Quanto é alterado, né? O quanto se entende, tá, isso aqui faz sentido pra esta época, isso aqui não faz. A cultura ela vai se moldando ao longo do tempo. Ela é viva, né? Viva, é. Então, que nem o Saul do Calabó, é que faz muito tempo que ele esteve aqui, eu não lembro. Sim. Mas que nem o Saul falou, que a gente tem que respeitar quando a gente pega uma obra de um certo tempo. Eu acabei não comentando, mas é uma coisa que a gente também tem que ter a humildade de saber que a gente nunca vai entender o contexto da época no completo. Sempre vai faltar a vivência mesmo naquela época. Exato. E eu acho que é esse olhar que às vezes falta o pessoal pra entender a cultura. Cara, a cultura de tal região. Mas é errado, é escravagista. Cultura de outro país, Cara, tu não vive lá. E tu nunca vai viver. É outra realidade, é outro tempo, é outros costumes, é outra vivência. Vamos ser muito treteiro agora. Tipo, a cultura do Irã, que é uma cultura, assim, extremamente fundamentalista. Isso numa visão agora. Uhum. Uma visão atual, ocidental. Não, mas eu acho que sempre vai ser, porque a cultura... Cara, a gente tá falando de um país que tem uma polícia chamada Polícia dos Bons Costumes. Tá, eu acho que tá entrando numa seara muito complexa e cultura é uma coisa realmente super Mas complexa. deixa eu só acabar esse Tá, ponto. vai. Ou você quer me censurar? É que nós estamos extrapolando o tempo, a equipe, não é? A equipe de tempo já está nos Tá, não, mas olha só, o que eu quero dizer é que assim... existe o Irã lá, né, que tem a Polícia dos Bons Costumes que eles podem dizer, por exemplo, nós temos a nossa grandiosa Tamires aqui, eles podem olhar pra ela e falar, a sua roupa, ela tá denegrindo a nossa cultura, nossos princípios. Eles pegam a Tamires, levam ela, fazem o que quiser com ela, o que quiser mesmo, qualquer coisa, e depois eles simplesmente matam. E a gente tá falando num país no século XXI. Então, existem pontos que, claro, a gente vai sempre achar errado, entendeu? Só que, tirando esse espectro extremamente polarizado... Tem a Sharia também, a Sharia. Eles são regidos pela Sharia. Tirando esse espectro, eu acredito que todo o resto, que não mata ninguém, ele é feito... Ele é resultado do tempo e das pessoas que vivem nele. Então, a gente não pode julgar, sabe? A gente só tem que tentar entender que ali funciona daquele jeito e seguir a vida. Bom, cultura é uma coisa complexa, como vocês viram, abrange muitas coisas e é por isso que a gente vai falar eventualmente de tudo. Né? Porque nós somos um canal sobre tudo, porque Tudo é cultura. Até a próxima, pessoal, deixa seu like e é isso.